A paz do Senhor, amados irmãos, bom dia, graças a Deus, boa semana. Estamos na última semana do abençoado mês de outubro e hoje, domingo, dia 27, vamos para a lição de número 4. A lição de número 4, ela declara promessa e obediência. Essa é a temática dessa manhã abençoada. Olha só. Se você perceber aqui na nossa primeira lição, a promessa de Deus. Depois, a lição de número 2, nós falamos sobre as promessas para o povo judeu, para o Estado de Israel. A lição 3, que foi a última aula, nós abordamos o tema, as promessas de Deus para a igreja. Graças a Deus. Hoje, a promessa e a obediência. Então, é uma sequência, como um fio condutor que vai falando sobre as promessas do Senhor. E o nosso texto maior, ou texto áureo, está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, que diz: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Cuidado, porque esse mandamento não tem nada a ver com os 10 mandamentos. De maneira direta, não. Talvez de maneira secundária, mas não de maneira primária. Porque, às vezes, pessoas que defendem o sabatismo vai dizer que Jesus está se referindo aos 10 mandamentos só para tentar impor para você a guarda do sábado. Esquecendo que Jesus está falando do amor, do seu novo mandamento. Está falando do resumo de toda a Torá, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Até porque dos 10 mandamentos, 9 são morais. São mandamentos inflexíveis, os 9 mandamentos morais. E um é cerimônia, que é o sabate, que é o sábado. Então, cuidado, porque esse texto não se refere diretamente ou primariamente aos 10 mandamentos. Mas, secundariamente, por quê? Quem ama, respeita, né? Não, obviamente vai ser fiel ao seu cônjuge, obviamente não vai fazer mais discultura, etc. Então, João 14, 15 é o texto áureo da nossa lição bíblica dominical. A verdade prática diz assim: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Eu diria, influenciam todas as áreas da vida, não simplesmente áreas diversas. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, que é a segunda lei, né? O 5º livro do Antigo Testamento, capítulo 29, versículos 1 e depois versículos 9 a 12. E a carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos 6 a 13. Então, todas as vezes que você tiver a oportunidade de ler Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, sempre dê uma lida com Hebreus, que Hebreus ele vai explicando a Torá, ou a lei. Então eu convido os irmãos, reverentemente, para nos colocarmos de pé, para a leitura, então, da leitura bíblica em classe, as passagens bíblicas de classe. Começando, então, pelo livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1. Vamos ler todos juntos. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-las, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor, teu Deus, e no seu juramento que o Senhor, teu Deus, hoje faz contigo.
Agora nós vamos ler Hebreus, capítulo 8, versículos 6 ao 13. Todos juntos. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e das suas prevaricações, não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Pai Santo, Deus eterno, uma vez mais te damos graças por esse primeiro dia da semana. Senhor, estamos na tua presença, com os corações abertos para acolher o ensino da tua palavra. Abençoa cada pessoa aqui presente, representando sua respectiva família. Abençoa os teus filhinhos que nos acompanham de maneira remota. Que a tua boa mão, que a tua graça, que o teu entendimento possa copiosamente cair sobre nós. Assim nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, podeis sentar. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto maior, texto áureo, de João 14, capítulo 14, verso de número 15. Então o nosso texto áureo, ele tem um contexto próprio, ele está no Evangelho de João, quando o Senhor Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos, e ele inicia isso em João capítulo 13, versículo 31 a 38, e depois todo o capítulo de número 14. Então a gente poderia, de uma maneira mais abrangente, mais lato, dizer que o nosso texto áureo está num contexto que inicia no capítulo de número 13. Este versículo especificamente, que é o nosso texto áureo, de João 14, 15, ele vincula os nossos pensamentos aos conceitos emitidos nos versículos anteriores. Então, para você entendê-lo, você teria que ter conhecimento prévio do que ele fala sobre os versículos antes dele. Ele fala sobre a feitura de obras que os crentes realizariam, ou realizam, ou realizariam no nome do Senhor Jesus, a autoridade que ele dá. Então, aqueles que ele haveria de realizar essas obras, e essas formas de obras seriam maiores do que o que o próprio Senhor Jesus tinha realizado, tinha feito nesse mundo. Ele fala sobre isso. Jamais então seriam realidades, jamais essas obras poderiam ser feitas se não fosse na presença do amor que aqui é mencionado. Porque todos os dons que o Senhor dá à igreja,
Preste atenção no que eu vou te dizer. Se você tem um dom, se Deus te deu um dom, saiba que é para a edificação do corpo de Cristo. Jamais você receberá um dom para a sua própria vaidade, para o seu próprio ego. Jamais. Todos os dons dados por Deus têm objeto, têm objetivo. É para a edificação do corpo. Ou é para a evangelização, para ser testemunha. Por exemplo, o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Qual é o objetivo da pessoa ser batizada com o Espírito Santo? Ser testemunha. E recebereis a promessa, e ser-me-eis testemunhas. Então tem objetivo. E os dons, sejam espirituais ou ministeriais, são dados aos crentes. São ministrados aos crentes para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Então, não é fora da força do poder de Deus, é o Espírito Santo que confere aos crentes os dons. E aqui nesse caso, você pode ler nos 2 versículos seguintes a essa mesma ideia. A atuação então do Logos encarnado, que é Jesus, é o verbo que se fez carne, foi um ato de amor. É o que diz João 3,16, que é o textuário do cristianismo bíblico. O textuário da fé cristã da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vamos falar de maneira parafraseada, porque o Pai amou você que entrou aqui nessa manhã abençoada, você que está me acompanhando aí pela televisão, ou pelo celular, ou pelo computador, amou você de uma maneira tão ímpar, tão sugêneres, tão especial, ao ponto de dar o único da sua espécie, para que todo aquele que exercer fé na pessoa de Jesus não pereça, mas tenha vida e vida em abundância, vida eterna. Graças a Deus. Então a atuação de Deus, o ato de Jesus se fazer carne, expressa o amor de Deus, tanto com o amor do Pai, como o amor do Filho. Graças a Deus. Aqueles que estão unidos dentro da família de Deus, devem participar desse amor mútuo, desse amor que é o amor altruísta, graças a Deus. Amor esse que forçosamente inspira as ações de Jesus. Então Jesus, movido de íntima compaixão, né? Parece muito isso na Bíblia, Jesus atendendo os jogos das pessoas que clamavam por um milagre, por uma cura, por uma intervenção da parte dele. Agora, uma excelente observação sobre a natureza desse amor é que para João o amor não consiste meramente em felicidade de sentimentos, mas é unidade da vontade com o amado. Então, o amor que ele está expressando é a comunhão que você tem com Deus. Você só pode sentir isso e só pode expressar isso se você ter comunhão com o Senhor. Se você estiver em Cristo, se Cristo estiver em você, aí de fato você sentirá esse amor. É isso que dizem os versículos do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, capítulo 15, versículo 14, ou o mesmo escritor na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18. É o amor que torna os homens sensíveis, suscetíveis à comunhão com o Espírito Santo. E isso o mundo não pode receber. Não pode. Só quem recebeu o Espírito Santo, só onde o Espírito Santo governa, existe o verdadeiro amor de Deus. Isso nós podemos compreender, então, que a contemplação amorosa de Cristo é o vínculo da comunhão dos discípulos, aquilo que faz deles uma congregação, uma personalidade coletiva. Porque quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Quem faz essa unidade? A pessoa do Espírito Santo. Não é uma ideologia. Observe que as seitas religiosas, quem faz a unidade delas é a ideologia religiosa delas. É uma espécie de lavagem cerebral.
Todo mundo é doutrinado naquilo. Há uma necessidade. Como você percebe que você faz parte de uma seita? É fácil. O exclusivismo religioso. O outro elemento, a ideia do controle. A pessoa é controlada. O medo que põe nos fiéis. Cuidado com a mão de Deus. Se você sair dessa igreja, você vai ser amaldiçoado. Isso é seita religiosa. Isso é característica de seita. Quer dominar você, quer dominar a sua mente, quer controlar você. Então, isso são características de seita religiosa. A igreja de Cristo não é assim. Em primeiro lugar, que cada crente é um sacerdote. Cada crente é um sacerdócio universal. Cada crente tem a liberdade de entrar em seu quarto e falar com o Redentor. Você tem a liberdade, irmão, isso é cristianismo. Deus te dá autoridade, você não precisa de intermediário. Você não precisa de sacerdote humano, porque Jesus é o sumo sacerdote. Você pode ter comunhão diretamente com Deus. Agora, por que é importante você estar na igreja? Por quê? Porque um santifica o outro. Porque um transmite a comunhão com o outro. E nós somos o corpo, a cabeça é Cristo. Mas qualquer organização religiosa que traz opressão, porque tem um monte de gente que faz parte de uma igreja, mas está, sabe como? Oprimida, humilhada, depressiva. Vocês sabiam que a religião produz isso? Tem um monte de gente, irmãos, que está em uma igreja, mas é oprimido, oprimida. Isso não é fé. A fé traz liberdade, traz alegria. Você tem que fazer parte de uma igreja saudável, que ministra a Bíblia, onde você tenha prazer de vir na obra de Deus para glorificar Deus. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo. E não simplesmente de uma instituição religiosa que te oprime. Por que você acha que tem um monte de gente que já nem faz mais parte de uma igreja? Porque foi humilhada, oprimida. Muitos, né? Tem gente que não foi nada disso, mas muitos vivem nisso. Essas pessoas precisam ter a oportunidade de fazer parte de uma igreja saudável, de um local onde as pessoas são estimuladas a falarem com Jesus, a lerem a palavra, a viver uma vida na presença de Deus, mas não serem controladas por um líder religioso, por um déspota religioso que fica mandando na vida das pessoas, oprimindo as pessoas, ameaçando as pessoas. Isso não é de Deus não, irmão, isso é um falso profeta. O líder religioso, o pastor, ele cuida das ovelhas, incentiva as ovelhas a terem comunhão com Jesus, incentiva as pessoas a serem batizadas no Espírito Santo, para ser governada pelo Espírito Santo, incentiva as pessoas a lerem a Bíblia, a terem comunhão com o Salvador, porque o Salvador é Jesus, não é a organização religiosa. Eles confundem a fidelidade a Cristo com a instituição religiosa. Aí deixa as pessoas, coitadas, oprimidas, machucadas. Isso é muito triste. Então o nosso relacionamento tem que ser com Cristo. Quanto no sentimento da palavra mandamentos, o sentido da palavra mandamentos, nesse ponto, podemos destacar as seguintes observações. Primeiro, não se trata de alguma referência direta aos 10 mandamentos. Não tem nada a ver com o decálogo. De jeito nenhum. Muita gente vai lá, Jesus quando falou, tem a ver com os mandamentos. Não, não tem a ver com os 10 mandamentos aqui. Essa passagem, esse texto áureo, não. Tá? Então, não se trata de alguma referência direta aos 10 mandamentos, quer segundo aparecem os mesmos nas páginas lá do Antigo Testamento, do Decálogo. Não é isso. Pelo menos de maneira primária, não. Pode até de maneira secundária. Segundo, não se trata de uma referência às diversas instruções que Jesus deu aos seus discípulos. Ainda não é isso. Porque senão você segue regras e fala que ama o outro. Não, seguir regra não significa amar o seu próximo. Terceiro, aliás, tem gente que oprime o próximo dizendo que está cumprindo a vontade de Deus. Olha como inverte. Sabe? E ainda fala que está cumprindo a vontade de Deus, seguindo uma lista, né? Terceiro, trata-se de uma alusão ao corpo, ao espírito inteiro, daquilo que os homens aprendem mediante a sua comunhão com Jesus. Por isso que nós incentivamos as pessoas a terem comunhão com Jesus. É saudável fazer parte de uma comunidade, cantar os hinos congregacionais, seguir
a liturgia, os usos, os costumes, tudo isso pode ser saudável quando você tem comunhão com Jesus, quando você está ligado na videira verdadeira, quando você ora, tá? Quando você lê a palavra, quando você tem prazer nas coisas de Deus, aí sim é saudável. Agora, se a pessoa ficar só ligado em uma instituição, é um hipócrita, vive uma vida toda atrapalhada, não tem comunhão com Jesus, coisa nenhuma, não fala com Jesus, não conversa com Jesus, não ora, não lê a palavra, não tem prazer nas coisas de Deus, segue uma vida de religiosidade apenas. Por um acaso está aqui, podia estar em qualquer outro canto, né? Isso é muito triste. Os seus mandamentos são as normas que orientam a família de Deus, o corpo de Cristo, graças a Deus. Os princípios éticos da família que vai morar no céu, família celestial. E aí um dos princípios nossos é a santidade, porque nós estamos nesse mundo, mas nós não temos pacto com o sistema mundano, o que não se limita aos 10 mandamentos, mas nem por isso é também contrário a eles, porque nós sabemos que os mandamentos, nós acolhemos a essência dos mandamentos, não há problema nenhum, só que o versículo não se refere especificamente aos 10 mandamentos. Quarto, na referência em foco há uma alusão especial ao novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que é a lei do amor, que se mostra mediante a todos os mandamentos dentro de uma perspectiva amorosa e não de imposição ou de cobrança. Porque ele sumaria tudo, né? Quando ele fala, amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. Olha o amor. Se eu amo a Deus, que é o meu relacionamento vertical, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou fazer imagem de escultura, eu não vou levar o nome de Deus em vão, eu não vou transgredir nada que Deus não se agrade, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. E o Senhor Jesus, em Marcos 12, quando ele responde àquele escriba, ele tinha talvez um conflito com as muitas escolas teológicas da época, pelo menos 2 se destacam na época de Jesus, que era a escola teológica do rabino Hillel e do rabino Shammai. O rabino Shammai era um rabino radical, né, mais duro, e o rabino Hillel era um homem mais, eu diria, mais equilibrado, mais sensato, e eles ficavam discutindo os 613 preceitos da lei mosaica, qual era o mais importante, qual era o mais relevante dentro da tradição judaica, rabínica. Existem 613 mandamentos, 248 mandamentos eram mandamentos negativos, que se referiam aos órgãos do corpo humano daquela época, claro, hoje já tem mais, e os outros 365 mandamentos eram chamados mandamentos positivos, que a gente tinha que, para o calendário lunar judaico, era um por dia, 365 dias da semana, então formavam o corpo de 613 mandamentos no judaísmo. E eles ficavam discutindo qual é o mais importante mandamento. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Aí perguntou para Jesus, esse contexto histórico, teológico, não está no Evangelho. No Evangelho só está que uma pessoa pergunta, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Porque essa era a briga teológica. Qual é o maior? E Jesus responde para ele, né? O maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele evoca o que ficou conhecido como o Shema de Deuteronômio 6,4. Escute ou ouça Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Só Ele servirá, só Ele prestará culto. É o Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. É o monoteísmo ético. E Jesus reafirma isso. Ele fala, portanto, amarás o Senhor teu Deus de toda a sua mente, de intelecto, de todo o teu coração, sede das emoções, de toda a sua força, o que você produz, de todo o seu entendimento, é pleno. É amar a Deus em todos os aspectos da sua vida. E aí, mesmo o escriba não perguntando, Jesus é tão bom, ele fala do segundo também, que é o relacionamento, né? Portanto, o mandamento horizontal, que é ame o seu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o próximo, quem deseja o bem para o próximo, de que maneira? Da maneira que você deseja para você. O mesmo benefício que você deseja para você, você deve desejar para o seu próximo. Então, Jesus sumaria todo o decálogo com esses dois. Esse é o novo mandamento. Isso é o que Jesus propõe para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas
e ao seu próximo como a ti mesmo. O texto mostra que esse edifício, que é a igreja, que na última aula nós falamos que está edificado em Cristo, é a habitação de Deus, no Espírito Santo. É o que ficou chamado de família de Deus, fazer parte da família de Deus. O espírito de todas essas verdades pode ser encontrado na declaração apostólica de Paulo. Olha só o que Paulo fala em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha a concepção paulina do que é você ter essa comunhão com o Senhor. E Paulo fala também em 2 Coríntios, capítulo 5, né? Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então estamos fazendo progresso em nossa obediência, na aplicação da lei do amor, quando começamos a ter cuidados uns com os outros. É o amor altruísta, né? Eu já falei muitas vezes para vocês, uma vez uma professora aqui de criança, chegou para mim e falou, eu admiro essas pessoas que acordam cedo e vão de casa em casa apresentando sua literatura, é um trabalho. Ela falou que admirava. Eu falei, eu não admiro não. Ela falou, não pastor, não. Mas por quê? Porque eles fazem aquilo para ser salvos. Porque se não fizerem isso, não é um servo fiel. E Jeová vai destruí-lo no final das contas. Então ela faz isso por quê? Para ser salvo. Falei, agora irmã, eu admiro você, professora de escola de criança. Porque você já é salva pelos méritos de Jesus no Calvário. Você está aqui para dar aula, que é um fruto. Isso é o amor altruísta. Você está compartilhando. Você prepara a aula durante a semana. Você ora a Deus. Vem cedo aqui dar aula. Você não precisava nada disso. Você já é salva pelos méritos de Jesus no Calvário. Já é salva. Você não está aqui para ser salvo. Você já é salva. Então o que você está fazendo aqui? Isso é altruísmo. Esse é o amor que vale. Você não aplica, não faz coisas para receber de volta. Não é isso. Você é um canal de bênção, porque Deus te abençoou. Então você semeia abundantemente, sem aquele espírito de retorno. Embora isso é natural, porque tudo que você semeia, você colhe. Então é a lei natural, né, da semeadura. Quando nos parece então tão importante o que acontece ao nosso próximo, ou quanto o que acontece conosco, essa é a ideia do amor altruísta, né? Acima de tudo, quando em tudo desejamos para os outros, não menos do que para nós mesmos. Tá? Então, quando você tem essa visão, né, de ter uma alegria na ideia de que todos estejam bem, né? Essa é a vontade de Deus, né? O amor é uma profunda motivação que provoca a partilha. Olha a base de João 3,16. Porque o Pai amou os seres humanos de uma maneira tão específica, né? Tão sui generis, ao ponto de partilhar. Quem ama, compartilha. Deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê. Então, esse é o amor. Ele é altruísta. Ele quer compartilhar. Ele quer o bem de todos. E Deus é amor. A teologia oriental, para explicar a doutrina da Trindade, parte desse princípio. Deus é amor. Deus é amor? Deus é amor. Tá, quem é o objeto do amor dele no momento que não tem nem nada na criação? Antes de Deus criar qualquer coisa, quem é o amor de Deus? Porque Deus continua sendo amor antes da criação. Tá, então ele é amor antes da criação, antes de qualquer coisa existir, ele é amor. Quem é o objeto do amor dele? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai ama o Filho ama o Espírito Santo ama o Pai. Então Deus é amor. É assim que a teologia oriental explica a doutrina da Trindade, né? Então o amor é um produto da influência do Espírito Santo no coração do crente. Quando você é sensível à voz do Espírito Santo. Quando você pede para o Espírito Santo governar a sua vida. Ainda no culto da Santa Ceia do Senhor Jesus, no segundo sábado aqui na Igreja Central, aliás, ontem também, aliás, na sexta-feira,
o pastor Paulo usou esses termos, essa expressão, que ele sempre pede para Deus, para ser dirigido pelo Espírito Santo e estar no centro da vontade de Deus. Então, todo cristão bíblico tem que ter essa mesma postura, esse mesmo desejo, de estar no centro da vontade de Deus. Não é fazer a sua vontade. Por mais elaborada, sofisticada, e por mais capacidade mental, intelectual que você tenha, a sua mente está maculada pelo pecado original. Não se iluda. Por mais que você ache que vai ser bom para você, por mais que você projete algo, tenha a humildade de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu penso dessa maneira, mas eu quero a tua vontade. Me ajuda, abra minha mente, ilumina a minha mente, o meu coração, para que eu deseje coisas que glorifiquem o teu nome. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, ainda que você esteja em um momento de adversidade, você tem paz, você tem segurança, você tem alegria, você tem gozo espiritual, porque você está no centro da vontade de Deus. Então o amor é um produto da influência do Espírito Santo no nosso coração. E aí basta você ler Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala do fruto do Espírito, que é a caridade, a paz, a longanimidade, a bondade, a misericórdia, a compaixão. É o fruto do Espírito, são os aspectos do fruto do Espírito. E faz parte da transformação ética que o Espírito Santo faz nos remidos. Então as pessoas, quando aceitam a Jesus, quando o sangue de Jesus purifica aquela pessoa, o Espírito Santo passa a habitar na vida dela, ela torna-se um marido melhor, torna-se uma esposa melhor. Muda a perspectiva, né? Em vez do marido ficar: Jesus, queima minha esposa, muda ela, torra ela, transforma ela, se ela não mudar, leva ela para a glória, que eu preciso ficar viúvo, porque eu quero servir a Deus. Sabe essa oração que Deus nem dá bola? Deus não dá bola para esse tipo de oração. Ela é irracional. Ela tem uma síndrome pecaminosa, que é a síndrome de Adão. Em outras palavras, você está dizendo que você não é uma bênção por causa do seu cônjuge. É o que Adão falou para Deus: é a mulher que tu me destes. Ontem eu falei isso para um irmão. Ele chegou atrasado no culto. Eu falei: irmão, você é um líder, não pode chegar atrasado. Ele falou: irmão, é minha esposa. Olha que fraqueza. Eu falei: você é o Adão. Eu falei: paz do Senhor, Adão. Ele lembrou, né? É a mulher que tu me deste. É uma tentativa de culpar o outro, nunca é você. Esse é o caminho para a derrota. Todas as vezes que você pensar nessa perspectiva, que a culpa é do seu filho, a culpa é do governo, a culpa é do pastor, a culpa é do Brasil, todas as vezes que você tiver essa postura, você está no caminho da derrota, no caminho da doença e da depressão. Quer reverter isso? Faça como Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos direitos. Assume os seus medos, assume a sua responsabilidade, fala para Deus: eu quero ser um crente melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor. Espírito Santo, enche a minha vida, me ajuda a ser um pai melhor para os meus filhos, me ajuda a ser um ser humano melhor para a sociedade. É isso que o Espírito Santo requer de você, que você seja uma pessoa melhor, porque o Espírito Santo vai fazer isso no seu caráter. Você não pode continuar sendo essa pessoa, sabe? Meu Deus, nos trancos e barrancos. Peça para Deus, para Jesus te batizar com o Espírito Santo. É revestimento de poder. Você receber graça de Deus para enfrentar as circunstâncias da vida. É a transformação ética que só o Espírito Santo faz. Para a pessoa deixar e ser livre da pornografia, para a pessoa ser livre da mentira, para a pessoa ser livre dos preconceitos, para a pessoa ser livre todo tipo de murmuração, todo o tempo culpando alguém. Para ser liberto disso, evoca o poderoso sangue de Jesus e peça para Jesus te batizar com o Espírito Santo, para você ser cheio da graça de Deus e gestar fruto do Espírito. Essa é a vontade de Deus, para que você seja e viva o mandamento que Ele está falando. O novo mandamento é o mandamento do amor, é de comunhão com Ele. Essa é a evidência. Quando eu começo a ter essa posição,
E eu tenho que querer, irmão. Você tem que querer ser um marido melhor para sua esposa, irmão. Você pode fazer o curso que você quiser, não vai mudar não. Você vai ter que entrar no seu quarto e falar: Jesus, muda. Eu preciso ser um marido melhor para minha esposa. Me ajuda, me dê graça. E eu amo casamento. Sabe por quê? Porque é no casamento que caem as máscaras. Aqui você consegue projetar um casal maravilhoso. Quero ver dentro da sua casa. E a sua esposa, e os seus filhos, e o seu marido conhecem você, minha irmã. Não se iluda. O bonito do casamento é isso. Pode projetar e fazer o teatro que você quiser fazer. Mas dentro da sua casa, você é a realidade. Essa realidade que precisa ser mudada. É lá na sua casa, que é o primeiro altar, que você tem que ser bênção. Não é aqui. Aqui também, né, irmão? Mas aqui, irmão, todo mundo vem com espírito de adoração, né? Salvo aquelas raríssimas exceções. Mas as pessoas vêm, né? Paz do Senhor, minha amada. Paz do Senhor, meu amado. Né? Aqui o hino que ele canta é manso e suave. Né? Manso e suave, né? Lá na casa dele, o hino que ele quer cantar é: os guerreiros se preparam para a grande luta. Socorro, né, irmão? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Então vamos ter uma perspectiva. Peça para Jesus: Jesus, me ajuda a ser uma esposa melhor, me ajuda a ser um filho melhor. Esses filhos nervosinho, rebeldinho, adolescente, entra no quarto e fala: Jesus, muda a minha vida, me ajuda a ser uma bênção na vida do meu pai, uma bênção na vida da minha mãe. Pede para Jesus mudar essa sua alma, esse seu caráter. Você tem muito trauma, muitos medos, experiências difíceis, mas Jesus lava tudo no sangue dele, e você passa a desfrutar a alegria de estar no centro da vontade de Deus e abençoar todos que estão ao seu redor. Essa é a vontade de Deus quando ele fala do seu novo mandamento. A obediência no Antigo Testamento. Vamos lá para a Torá, para os Salmos, para os profetas, para os escritos, né? Que é a divisão tripartite, né? Do Antigo Testamento, feito pelo povo judeu do Antigo Testamento. Bom, o primeiro concerto é o concerto do Horebe. É um concerto que a gente chama de concerto, que tem uma perspectiva condicional. Não é um decreto divino, é um concerto. O concerto há uma condição. Então, o concerto feito por Deus com o povo de Israel, lá no Monte Sinai, ou melhor, no deserto do Sinai, no Monte Horebe. A gente chama Monte Sinai, mas a região chama Sinai. O monte especificamente é Horebe, o nome desse monte especificamente. Era uma reafirmação, então, das promessas que Deus tinha feito para o pai Abraão e os seus descendentes, conforme Gênesis, por exemplo, capítulo 12. Nós estudamos isso na segunda aula. Apareceu o Senhor Deus a Abraão e disse: se tu uma bênção, te abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se tu uma bênção, né? Está lá em Gênesis capítulo 22. Depois Deus apareceu para Abraão de novo no capítulo 22 de Gênesis, versículo 8, fez as mesmíssimas promessas de que seria uma bênção, né? No deserto do Sinai, ou de Horebe, ficou patente que o concerto divino exigia então a obediência. É a condição. Qual é a condição? Você tem que ser fiel, você tem que obedecer, para você ser bem sucedido entre todas as nações. Então olha só o que diz o livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 19, versículo 5. Se diligentemente ouvirdes, olha a condição, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, toda a terra pertence ao Senhor. Embora Satanás anda tomando as cabeças políticas do mundo, mas tudo pertence a Deus. Pela santa obediência, essa é a condição. O povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. Então essa é a condição, ser fiel, ser santo. Então a nação de Israel deveria obedecer os mandamentos do Senhor para viver o quê? As promessas, tudo aquilo que Deus prometeu. Eu vou mandar chuva na estação, não haverá desequilíbrio ecológico, não haverá inundações, não haverá pestilência, eu vou proteger, eu vou guardar vocês.
Então, tudo isso, das promessas de Deus, de alimentação, etc., Deus prometeu para eles ainda na peregrinação do deserto, antes deles irem para a terra de Canaã. Mas antes de adentrar ainda na terra de Canaã, depois que eles desobedeceram e naqueles 40 anos que eles peregrinaram no deserto, e toda uma geração de 18 anos para baixo morreram, exceto Josué e Calebe, então aparece o segundo concerto já nas Campinas de Moabe, que é a atual Jordânia. O atual reino hashemita da Jordânia é onde ficavam as Campinas de Moabe, antes de passar o Jordão, antes de tomar Jericó. Muitos anos se haviam passado, então, desde o concerto lá do Monte Horebe no Sinai, e a maioria dos peregrinos haviam morrido, né, no deserto. Toda aquela geração que saiu do Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, eles tinham uma mentalidade de servos, servil, de escravo, basicamente. Então, tinha medo de tudo, tudo assustava. Tudo o que acontecia, eles lembravam do Egito. Não lembrava, isso é um fenômeno que existe no imaginário das pessoas. A gente nunca lembra da parte feia, só lembra da parte bonita. Isso ocorreu com o Brasil. Na década de 70, quando houve as migrações, quando as pessoas foram expulsas do campo para os grandes centros urbanos, então a gente veio para cá. E aí foi passando o ano, aí as pessoas ficaram com o saudosismo da casinha branca, com varanda, do café, ou do pão, ou da comida, da galinha caipira. Tanto é que chega em junho, tem as festas juninas, que é o saudosismo do campo, a pamonha, a pipoca, a paçoca, a canjica, é o saudosismo do campo, só que é só coisa boa. Ninguém lembra que tinha que acordar às 5 horas da manhã, que não tinha água quente, ninguém lembra disso. Que tinha que pegar enxada e ficar lá cortando pé de café, ninguém lembra. Ninguém lembra da coisa, né? Que tinha pernilongo, bicho barbeiro, aquela confusão, quando chovia, caía, pingava, tinha rato, tinha... Ninguém lembra nada disso, só lembra a casinha branca de sapé, saindo fumacinha, coisa linda, irmão. Frango caipira. Então a gente só lembra, o imaginário nosso é só o lado bonito. O povo de Israel, por isso nós não somos tão diferentes deles. O povo de Israel estava lá e faltava no Egito, tinha a tilápia do rio Nilo, olha. No Egito tinha gansos para a gente, patos para a gente matar, né, e fazer, caçar. Tinha cebola, tinha melão, tinha trigo, tinha... Quer dizer, só lembra o lado positivo, mas eles eram escravos. Ninguém lembra da escravidão. Ninguém lembra das coisas ruins que se passam. Só cria um imaginário positivo e ficam mexendo. Então Deus precisava criar uma nova geração. Qual é a nova geração que vai tomar a Terra Santa? A geração guerreira, que nasceu no deserto, que tem aquele pezão com aquele cascão que pisa em espinho, pisa em pedra, é valente. É uma outra geração, é uma geração que não conheceu o Egito, uma geração que não conheceu a escravidão. É esse grupo que vão conquistar a Terra Santa. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas Campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na Terra Prometida. E Deuteronômio capítulo 29, versículo 1, declara: estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizeste com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles lá em Horebe. Então vamos relembrar o que precisa ser feito, agora que vocês estão prestes a conquistar a Terra Santa. Então a exposição básica desse concerto pode ser visto entre os capítulos 4 a 26 do quinto livro da Bíblia, que é o livro do Deuteronômio, bem como uma ênfase nas bênçãos e na maldição, dos capítulos 27 a 30 do mesmo livro, né? Que é o Monte Gerizim e o Monte Ebal, as bênçãos e as maldições, que estão exaradas no livro santo. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo, a condição. Então é um concerto condicionado. 1.3, as promessas provenientes da obediência. Então o concerto de Moabe mostra uma lista de promessas. Olha, eu prometo isso, prometo isso, prometo isso. Isso são as bênçãos do monte de Gerizim. Bênçãos no campo, bênçãos na cidade. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito... Outra coisa, irmão, hoje nas igrejas evangélicas, a gente vê muitas vezes
As pessoas estão falando de bênção, bênção. O camarada está em adultério, vivendo na mentira, na idolatria, até usando droga, tudo atrapalhado. E estou vendo uma chave na sua mão. Olha que meninice, não? O que muda de caráter? O que muda de libertação do pecado? Você vê uma chave na sua mão. Grande coisa, né, irmão? E a pessoa acha que, está vendo, estou sendo abençoado. Aí mantém o adultério dele, né? Vira um bichinho de estimação para ele. O seu pecado vira de estimação, porque ele está sendo abençoado, mesmo tendo uma vida atrapalhada. Essa gente tem que ouvir pregações como de João Batista. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É isso que essa gente precisa ver. Precisa se arrepender do pecado, irmão. Vai ficar só dando algodão doce para essas pessoas? Isso não é alimento, irmão, saudável. Uma vez ou outra, tudo bem. Criança que ama, né? Algodão doce, aquele baita de um doção. Põe na boca a suquinha. Não tem que comer arroz e feijão, bife, salada. Tem que ter crescimento. Não? Então, cuidado, porque essas mensagens que pegam apenas a bênção de Gerizim, esquece que há uma condição. Se fores fiel. Então, as bênçãos e as promessas têm a ver para quem é fiel, irmão. Não é para o infiel. Não é para o adúltero. Não é para o idólatra. Não, senhor. Não é não. Agora a pessoa toda arrebentada, a vida toda atrapalhada, você vai ser bendito na cidade. Só se for para comprar mais droga. Só se for para fazer mais adultério, porque não vejo sentido. A bênção é para você viver em santidade. A bênção é para você ser uma bênção na vida do seu irmão. A bênção é para você ser liberto de tudo que não glorifica a Deus. Não está associado a uma vida de qualquer jeito. Bênçãos no campo, bênção na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Mas há lá o conserto, né? Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas copiosamente, mas como consequência do quê? Da condição de ser obediente aos mandamentos, estabelecidos no concerto. Também é verdade que as maldições seriam proferidas do Monte Ebal, como consequência da desobediência. Então a pessoa está desobediente, não é para falar que você vê uma chave na mão dele, é para falar que se ele não se consertar, ele vai para o inferno, vai ser amaldiçoado, aonde pôr a mão vai dar tudo errado na vida dele. É isso que fala o Monte Ebal, e não o que você vê por aí agora. Pessoa toda arrebentada, toda sem compromisso com Deus, e sai até marchando no meio da igreja. É uma fraqueza espiritual assustadora. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Em partes também, irmãos, muita gente age assim por culpa de falsos profetas, falsos pastores, que são lobos vestidos de ovelha. E eu vou dizer mais, pastor verdadeiro, pastor que é pastor de verdade, ele exorta, ele abençoa, mas ele exorta. Agora o falso só fala o que o povo quer ouvir. É um cara legal, é pastorzão, só fala o que você quer ouvir, dá o algodão doce para todo mundo. É o tiozão. Cuidado com o falso profeta, porque quem se preocupa com a sua alma é o pastor que ora, que chora por você, que intercede por você. Então, abra o olho, irmão. O pastor Paulo está aqui com nós, já conhecemos ele, o trabalho dele. Mas tem cheio de gente que quer ficar atrás de pastor de internet. Abre o olho, você não conhece essa pessoa, você não sabe como é ele na casa dele, você não sabe como é na igreja dele. E Jesus deu para nós o diagnóstico para saber quem é sério, quem não é. Pelo fruto conhecereis a árvore. É isso. Não pode dar uva em espinheiro. Não adianta. Pode ir lá no espinheiro, não tem uva. Não vai dar figo em abrolhos. Não se iluda. Pelo fruto conhecereis a árvore. E essas pessoas às vezes são manipuladas por falsos mestres que querem apenas agrado, domínio da sua alma, recursos e curtição na internet, né? 2. A obediência no Novo Testamento. Hebreus capítulo 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia não é um livro de história, a Bíblia faz o apontamento para a redenção. Graças a Deus.
Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos. Com muitos sacrifícios, né, que se pedia no Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias, por volta do século VI a.C., profetizou que chegaria um momento em que Deus instituía um novo concerto, um novo mandamento, um novo pacto, que ele estabeleceria no coração. Então, diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, a palavra estaria no coração, não simplesmente em um rolo, né, de papiro ou de couro. Jesus Cristo é o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto. Então, irmãos, ainda hoje de manhã eu vi uma pessoa dizendo que Jesus é um profeta assim como Adão, Moisés. Claro que não, irmão. Se Jesus fosse um profeta, então nós estávamos fritos. Esses profetas não resolveram o problema da humanidade. Só trouxe guerra e confusão. Mesmo um profetão que nem Moisés. Pensa em um profeta grandão. É Moisés. Aliás, não teve um profeta tão extraordinário como Moisés. Mas não resolveu nada. Nem João Batista, não adianta. Homem não conseguia resolver o problema da humanidade, que é o pecado original. Precisou Jesus se fazer carne. Então Jesus não é simplesmente um profeta, que nem Adão, que nem Moisés. Não, Senhor. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é o Filho do Deus vivo. Não é o que essas seitas e religiões do mundo apregou, espírito de luz, um dos profetas, um homem perfeito. Conversa furada. Para redimir o homem do pecado, para ser o Cordeiro de Deus, tinha que ser o verdadeiro homem. E Jesus é o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, o único mediador e o mediador da nova aliança, do novo pacto salvífico. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus. Os que o respondem com o arrependimento, porque também é condicional, quem crer. Então responde com arrependimento e fé à oferta gratuita da salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. No mundo em que o ser humano quer ter valor, ele quer ter valor, para ele é inadmissível alguém morrer no lugar dele. É inadmissível porque ele pode. Ele quer fazer uma obra, ele quer ser salvo pelos seus méritos. E o sacrifício de Jesus, para ele é uma humilhação. Porque alguém precisou morrer por ele, porque ele é incompetente, porque ele é incapaz. E é isso mesmo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem é incompetente, é incapaz de ser salvo pelos seus próprios méritos. Pelas leis, pelos mandamentos, nunca será salvo. Depende do ato de justiça de Cristo na cruz. Nós somos salvos pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. É isso que me dá consolação. Por mim mesmo, nenhum bem há em mim. Nós não temos nada, mas pela graça de Jesus, em nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, você é salvo. Graças a Deus. Jesus é o nosso único mediador. 1 Timóteo 2,5. Porque há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, para que sejamos salvos. 2.3, a obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que a fé e a obediência andam simetricamente, lado a lado. Aí vem o nosso texto áureo: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A obediência. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai. Capítulo 2, versículo 8. Embora não fala da encarnação do verbo, mas de maneira secundária, sim. O assunto ali fala de humildade. Irmãos, ele começa no capítulo 2, tenhais o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, mas aniquilou, se esvaziou. Jesus venceu o pecado como homem.
Ele não usou os atributos divinos para isso. Jesus venceu Satanás como homem. Ele não usou. Aliás, Satanás fez de tudo para ele usar os atributos divinos. Ele provocou, ele tentou Jesus. Transforma aqui pedras em pão, pula. Fez de tudo para Jesus usar seus atributos divinos. Mas Jesus usou a palavra. O livro de Deuteronômio para vencer Satanás. 3 vezes Jesus cita Deuteronômio. Não pode ser apenas, então, de palavras que o homem vai servir a Deus. Eu quero, eu vou, eu faço, eu falo. Não. Tem que ser verdadeiro, né? Obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais. Todas as vezes que você é fiel ao Senhor, você tem paz, você tem a alegria do Espírito Santo, você tem o conforto de Deus, você sente a boa mão de Deus sobre a sua vida, até em vales mais obscuros e profundos. Terceiro, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bênçãos espirituais. Quando você é fiel a Deus, no Novo Testamento, é o Espírito Santo que governa. Então, o Pai enviou Jesus, que se fez carne. Então, o Pai nos amou. O Pai fez um plano, que é o plano da redenção. Quem executou isso? O Filho, a segunda pessoa da unidade divina, que se fez carne. Derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Muito bem, mas quem convence a humanidade dessa verdade? A terceira pessoa que Jesus falou: eu volto para o Pai, mas eis que envio o Espírito Santo, o Consolador. É o Espírito Santo que está conosco, é o Espírito Santo que nos inspira. Então, no Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto, mediante a fé no Senhor Jesus. Neste contexto, aprendemos que uma vida de obediência ao Senhor Jesus, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual, que abarcam todas as áreas da nossa vida. Todas são tocadas. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então é uma perspectiva espiritual. As coisas espirituais são espirituais, irmão. As coisas materiais são materiais. Tá? Tem que ficar claro isso. Então a pessoa fica pedindo coisas materiais, mistura tudo com as coisas espirituais, uma confusão. Então, cuidado, irmão. Tá? Eu nunca vi uma campanha, vamos fazer uma campanha aqui para eu ser um marido melhor para minha esposa. Fazer a grande campanha das 7 terça-feira. Não vem ninguém. Mas vou fazer uma campanha aqui para você ter um carro 0. Meu Deus, não vai ter nem lugar para... Porque as pessoas são materialistas. Elas não importam com o que é importante. Elas importam o que é secundário. Ela nunca está preocupada com o principal, mas estão preocupadas com outras coisas. Que Deus nos ajuda a termos discernimento para saber o que é importante. O que é importante para você, irmão? Não é a vida eterna? Não é restaurar o altar primordial, que é a sua casa, o seu relacionamento, na sua família? Então, busque direção de Deus para ver o que é importante. Porque se o seu casamento não for importante, em qualquer momento ele vai acabar. Se os seus filhos não são importantes, daqui a pouco você não tem mais relacionamento com os seus filhos. Se a sua igreja não é importante, daqui a pouco acaba tudo. Então você precisa saber qual o grau de importância que você dá para as coisas. Quais são as suas prioridades? Justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão, proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois nós somos justificados, estamos sendo santificados pelo Senhor Deus. Então a paz, que excede todo o entendimento, que vai além da compreensão, é uma realidade em nossa vida. Não dá nem para entender porque aquela pessoa está com tanta paz, em um momento às vezes tão traumático, né? Nós temos visto, os pastores têm visto isso. Quantas vezes você vai visitar uma pessoa que aparentemente não tem nada, excluída socialmente, mas você chega lá, é um paraíso na perspectiva espiritual de paz. Como a pessoa desfruta de uma paz. Por outro lado, você vai em grandes palácios que só tem opressão e psicotrópicos, porque a pessoa não tem paz e ela não consegue nem dormir. O outro está lá na choupana e dorme, que é uma beleza. O outro está num palácio e não consegue dormir. Não é uma coisa
Interessante para se refletir. Então, o ideal é conciliar as duas coisas, né? Então, a paz que excede todo o entendimento, torna-se realidade na nossa vida. O Deus de paz vos santifica em tudo, toda a vossa maneira de viver. É aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos. Qual? João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a vou-la dou como o mundo a dá, porque o mundo é uma falsa paz, é uma pseudo-paz. E aí ele diz, não fique com o coração ansioso, perturbado, desesperado, não tenha medo, porque eu dou a paz para vocês. Essas palavras do Senhor Jesus. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça. Justiça, irmão. Uma das coisas mais tristes hoje é que tem pessoas que estão sendo injustas consigo mesma e com sua família. Você precisa descansar, sua família precisa da sua presença. Somente quem ficou o dia inteiro fora, chega em casa, está cansado, está tudo certo. Então você precisa tirar um tempo de descanso. Precisa ser justo com você, com as suas coisas, com a sua família. Não adianta você ganhar um monte de coisa e perder o principal, que é o primeiro altar que Deus te deu, porque o homem, o marido, é a cabeça. Sabe o que significa cabeça? Autoridade espiritual. Sacerdócio. Deus te deu um sacerdócio. Você é a cabeça da sua casa. Você tem autoridade espiritual para abençoar seu cônjuge e seus filhos. Não é ser mandão, não é essa conversa furada que o feminismo ataca tanto, achando que a igreja é patriarcal, porque Paulo falou que o homem é a cabeça. É mesmo, é a cabeça sacerdote. É o sacerdócio que Deus deu para o homem, para cuidar da sua casa espiritualmente. Não simplesmente ser uma pessoa que não entendeu. Porque tem gente que não entendeu que ele é o pastor da casa dele. Não entendeu que é a cabeça da casa. Então, age de maneira completamente inadequada. Mas Deus te dá graça, te dá força, te dá saber, te dá ciência para você compreender. A alegria do Espírito Santo, a alegria proveniente de uma relação com Cristo, é a marca da vida de quem tem Jesus. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito. E é isso mesmo, Gálatas 5, 22. Fruto do Espírito, conforme nos ensina a Bíblia, essa alegria não está condicionada a ambientes externos. Porque tem gente que só é alegrinho quando está com a poupança recheada, né? Só é alegrinho quando tem dinheiro, quando pode... Aí é uma alegria que só vendo. Só é alegrinho quando tem o cartão de crédito, né? Irmão, para com essas coisas, isso não é alegria. Tanto é que a hora que você tira o cartão, acabou a alegria. Tem um monte de casamento que está arrebentado por causa disso. Problema econômico. Então tem que rever os conceitos. Qual é a alegria que Deus quer nos dar? Uma alegria espiritual. Uma alegria de discernimento. Para a pessoa compreender o seu tamanho. Você não pode gastar mais do que você ganha. Você não pode ser exagerado nas coisas. E precisa parar com um princípio horrível que o mundo tem. Querer mostrar para os outros que você não é. Para com isso. Você não precisa provar nada para ninguém. Você tem que provar diante de Deus. Não para mim. Mas é um costume de querer adquirir coisas que você não tem tamanho para adquirir. Com razão sofrereis. Então tenha bom senso. Use da sua razão, tocada pelo Espírito Santo. Equilíbrio, sobriedade, sem exagero. É isso que Deus quer para nós. Que nós sejamos temperados, equilibrados. Mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo para você ser uma pessoa sóbria. Uma pessoa equilibrada. Presença do Espírito Santo. Sem isso, só Deus na causa, né? A presença do Espírito Santo é que nos enche de alegria. Então, nessa lição, nós estudamos a respeito da obediência. A obediência como elemento de relacionamento com Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Você tem bênçãos se você for fiel nesse relacionamento. Vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo pacto, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece, irmão, independentemente do novo pacto ter substituído o antigo. Dessa forma, há promessas de justiça, de paz, de alegria no Espírito para quem obedece
as orientações do Senhor Jesus, os seus mandamentos. São promessas condicionais, que eu comecei a falar desde o início da aula. Eu falei da condição. Qual é a condição? Obediência a Deus, ser fiel ao Senhor. Então, é como aquele hino que diz, né? Serei fiel ao meu Senhor, serei fiel. É isso, é ser fiel ao meu Senhor. Essa é a condição. Bom, os irmãos sabem que Israel devolveu para o Irã o que ele fez com Israel, né? E é claro que não dá para a gente visitar Israel nesse momento. A nossa viagem era para ser agora no final de novembro. Então, irmão, para a gente não ter problema, resolvemos jogar a nossa viagem para novembro de 2025. Então, quem quiser, tem tempo agora de mais um ano para pagar a viagem. Mas se porventura chegar lá e não dar em nada de novo por algum problema, porque isso pode acontecer, né? Você vai em 2026. Se não, a gente vai ser arrebatado e depois a gente volta para o milênio, tá bom? Dá tudo certo, de qualquer maneira. Lição de número 5, a promessa de salvação. Pensa numa lição linda, dia 3 de novembro, uma lição confortadora, a promessa de salvação. Não falte, venha com alegria, que Deus continue abençoando a todos. Tenha uma semana abençoada. Coloque o propósito na sua vida, seja obediente. Vale a pena obedecer a palavra do Senhor. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor.